Esta semana a gente vai ler Perashat Emor. Tem um versículo nesta Perashá, capítulo 22, versículo 32. 22, 32. Diz o versículo assim: Velo tehalelu et Shem Kochi. E não profaneis o nome, meu nome, diz Hashem. Venigdashti betoch ben Israel. E ao contrário, vocês têm que santificar meu nome dentro do Ben Israel. Aqui, diz o Hafetz Haim, existe uma mitzvah lo ta'aseh, que é muito grave. Hilul Hashem. Profanar o nome de Hashem. E ele cita o Rabbi Eliezer Mimitz, que era um Rishon, que também faz, no Sefer Yereim, faz uma contagem das mitzvot, e ele diz o seguinte: O mikra ze nokev veyoreda teom. Este versículo e esta transgressão, ela desce até o fundo do abismo. Ve'alav ze davu kol adavim. Ki chilul Hashem yeshno bekama dvarim be'en lahem shiur. Profanação do nome de Hashem. Existem muitos sentidos e não tem medida. Shekol hamevazeh afilu mitzvah achat umekel klal bichvot shamayim nikra mechalel Hashem. Todo aquele que despreza, mesmo sequer uma mitzvah, um preceito da Torá, ele está profanando o nome de Hashem. Diz o Hafetz Haim. Ele cita também a Gemara em Masechet Yomá em Pevav, a Gemara em Yomá 86. Por exemplo, o que significa profanar o nome de Hashem? Amar Rav kegon Ana, diz Rav, por exemplo, eu, e shakal na bisra mitav chableim nadmele altar. Se eu pegar carne fiada do açougueiro e não pagar logo, é Hilul Hashem. E a Gemara cita lá outros exemplos também no nível, que o Hilul Hashem se mede pelo como as pessoas te enxergam. Não pelo que você está achando, se é certo ou não. Muitas vezes é uma conduta normal. Mas as pessoas veem você é um cara religioso. Você é um cara que respeita. Como você se comporta desta forma? Grave. Hilul Hashem é grave. Meus caros amigos, é grave. E Hilul Hashem é perdoado. É muito difícil. Nem Kippur adianta. E profanar o nome de Hashem é terrível. Então, por isso a pessoa, quanto não depende de como você se está achando. Depende de como os outros enxergam você. O Hafetz Haim conta aqui que ele chegava atrasado na sinagoga e ele começava a sua tefilá desde o começo, apesar que pela halachá pode pular algumas partes de Zmirot para fazer a amida junto, para que as pessoas não dizem, olha como ele está pulando, porque muitas pessoas não sabem essa halachá. Então, ou pedir fiado, como diz a Gemara contra Rav, as pessoas vão pensar que ele pega sem pagar. Então, isto é muito grave. E por isso a pessoa deve rezar para de sempre, ele e sua descendência, santificar o nome de Hashem e não profanar o nome de Hashem. Santificar o nome de Hashem é o contrário. É justamente o contrário. Quando dizem, isso que diz, Venigdashti betoch ben Israel, significa que dizem, olha fulano, olha a conduta que ele tem. Olha esse menino como ele é educado, pois ele estuda a Torá. E assim sucessivamente. Então, a questão de Kiddush Hashem e Hilul Hashem, de novo, não depende do que é certo e errado. Muitas vezes a mesma conduta, dependendo como enxergam você, então pode ser errada. Não estamos falando de uma transgressão, não é que o cara está comendo porco no meio da rua, não. Certo? Isso é pashut. Fazer um pecado em público. Fazer um pecado em público, muitas vezes a pessoa está em uma festa que tem dança de homem e mulher junto, e ele, nos olhos das pessoas, ele é um sujeito religioso. Como esse cara está aqui, como esse cara vai numa praia, isto é Hilul Hashem. Isto é Hilul Hashem, é grave. E diz que o Hafetz Haim muitas vezes chorava por este pecado,
Peamim Rabot היה רבנו מוריד דמעות כשחזר על דברים אלו, quando decía esse Rabbi Eliezer Mimitz que falamos antes. Uma mensagem profunda, pouco divulgada, mas podem ver no Maimônides, podem ver em todos os lugares que citam esta questão de Hilul Hashem, quanto é grave. Existe conserto para isto. Não é o momento agora de falar. Shabbat Shalom.